Tipo, como foi o teu processo, digamos, teu encontro com Deus real, que tu falou, beleza, né? Tu começou a ir na igreja ali e tal, Sim, mas quando foi aquele dia, assim, que Deus te pegou e tu falou assim, cara, beleza, tem, eu tem, vou tem, servir tem. esse cara Tem esse aí. dia, tem esse dia. O que acontece? Uma coisa é a gente aprender sobre o caminho certo. Yeah. Outra coisa é a gente começar a trilhar esse caminho com os próprios passos, né? E aconteceu isso na minha vida. Eu acho que todo mundo, todos que nascem num berço cristão, já não nascem com um certificado ou um selo, né, de intimidade com o Espírito Santo, porque intimidade a gente busca, a gente conquista, né? É bem isso. E apesar de eu sempre estar ativo na igreja, crescendo, tocando, né? Com 7 anos de idade, meu pai me ensinou a tocar violão. Então, gente, eu tenho 26 anos, então eu toco violão há quase 20 anos, né? Então, sempre com o violão na mão, tirando louvores pra mãe. E é aquela geração raiz, né? De colocar o ouvido no rádio ali e sair catando nota. Não tinha internet, não tinha esse negócio, essa facilidade. E eu desenvolvi muito mais musicalmente, primeiramente, assim, do que espiritualmente. Eu fui ter um encontro de fato com Deus, assim, e sentir mesmo, né, aquele impacto do que é. Não tem como a gente ter um encontro com Jesus e não ser selado por ele, né? É. E, cara, de verdade, assim, eu acho que ali por 15, 16 anos. De ter um encontro mesmo, assim, uma experiência, porque eu até buscava, eu chorava, eu tinha um quebrantamento, sempre tive um quebrantamento de fato de ser sensível, né? Graças à minha mãe, a oração, a intercessão, jejuar, buscar mesmo de Deus. Eu lembro que a gente tinha, 10 anos de idade e o pai já tinha voltado para os caminhos de Deus já, e a gente subia a monte. Meu pai ungia os instrumentos que eu tocava, entende? Então, eu lembro que até hoje, né? Eu tava indo pro Dom Iate, tava na semifinal, e e o pai falou assim, não esquece a tua raiz. Isso daí. Veio do monte. Não esquece. Verdade. E, cara, então... Mas o meu primeiro contato, assim mesmo, de experiência, porque eu sentia Deus na igreja, eu tinha os meus devocionais, antes de escrever qualquer composição, ou de cantar qualquer canção, ou pregar, né, ali, a partir dos 13, 14 anos ali, eu lembro que eu era muito tímido, muito tímido, e eu não sabia que eu poderia vencer isso. A partir do meu primeiro encontro, assim, depois dos 15, 16 anos, foi onde, de fato, essa barreira quebrou, assim, cara. Sabe? Então, a partir dali, claro, com muita timidez. Até hoje sou tímido, assim, no sentido, não parece, né? Mas Sim. é porque eu carrego o violão no colo, gente. Por que eu tô aqui abraçado aqui, ó? É pra não perder a timidez. Aqui me dá... Não, brincadeiras à parte. Mas eu lembro que ali com 14, 15 anos, entre 14 e 16 anos, eu tive um encontro com Jesus. Eu falei, Jesus, eu choro na tua presença, eu até te sinto. Mas eu vejo tanta gente compartilhando experiência tão profunda, tão profunda. Tem um amigo meu que fala que intimidade com Deus é sobre profundidade, né? Esse é aprofundar. Verdade, é bem isso. Não é o quanto tu nada pra frente, tem pros lados, não. É mergulhar de fato. mergulhar. E eu aprendi isso com 15, 16 anos de idade. Eu lembro que eu tava numa campanha, de oração justamente por isso. Eu queria conhecer mais de Deus, queria saber o que tinha mais. Não podia ser só música, não podia ser só um arrepio ou um quebrantamento. Eu queria uma experiência. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor seja palpável. Minha oração foi basicamente assim, tão palpável quanto esse copo aqui. Uma experiência real. Uma experiência real. Eu quero falar com convicção. Então eu quero uma experiência convicta, né? Eu lembro que, partindo ali entre essa idade, eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, eu vou orar todos os dias, todas as madrugadas, às 3 horas da madrugada. E eu lembro que nisso eu orei, acho que deu segunda, terça-feira, quarta-feira, não vou lembrar direito ali, mas teve um dia que eu faltei, eu tava tão cansado que eu faltei a oração ali, né? E eu fiz uma oração de preguiçoso. Sabe qual é a oração de preguiçoso? Eu pensei, não vou conseguir acordar às 3 horas, então eu vou orar antes de dormir. E eu orei e falei assim pra Deus, assim, quase que dormindo, e falei, Deus, se for da tua vontade, o Senhor me acorda. Cara, e falei isso. Cara, tá bom. E eu pensei, tá, mas pra não deixar a desejar tanto, eu vou botar o celular despertar. Mas botei o celular despertar e botei meio que no volume no meio ali, assim, pra não... Tava muito cansado. Cara, o celular despertou, sabe aquele sono tão pesado que desperta, só dá tempo de tu ir lá, botar o dedo e cair pro lado de novo, assim, dormir. E
Foi isso que eu fiz. Eu lembro até hoje. 4h15 da madrugada. Eu acordei soluçando de chorar. Soluçando, cara. Soluçando. E eu senti algo dentro... Até me arrepio de falar. Eu senti algo dentro do meu quarto que eu não conseguia, além de eu estar soluçando, eu não conseguia explicar pra mim mesmo, assim. Então eu acordei lavado de choro, chorando muito, assim. E até eu entender o que tava acontecendo, porque o meu travesseiro, ele tava encharcado. É como se eu já estivesse chorando dormindo. Eu acordei de fato, cara. Eu acordei de fato chorando. Nossa, que forte. E eu comecei a chorar e eu me lembro que os meus lábios tremiam, assim. De tanto choro e eu não conseguia parar de chorar. Na hora, eu acho que deu segundos, 30 segundos até eu cair em si. E eu falei, assim, pra mim mesmo. Poxa, a minha oração. Eu olhei no relógio, já era 4h15. 4h15, passado ali. E Deus me fez lembrar. Lembra que tu disse que era pra mim te acordar? Cara, eu lembro que eu e meu irmão, a gente dormia numa beliche. E eu, completamente tomado, assim, pelo Espírito Santo de Deus, assim, eu desci as escadas da beliche, assim, dobrei o meu joelho e, cara, eu fiquei debruçado ali, chorando e sentindo a presença de Deus. E eu senti isso aqui, o que era a glória de Deus, né, Glória a cara? Deus. E Rodrigo, foi só isso, cara. Eu lembro que eu acordei no outro dia e eu não conseguia parar de chorar. Eu tinha que pegar o ônibus pra mim ir até o centro. E eu me lembro que uma prima minha sentou do meu lado, assim, a gente pegava o mesmo ônibus. E pela manhã... E ela conversava comigo, mas eu não tava na conversa. A mesma coisa que você conversar comigo aqui. E a única coisa que eu estava tentando fazer naquela conversa minha com ela ali no ônibus até o trajeto era tentar não chorar. Porque foi tão forte o que aconteceu e eu senti que eu tinha que mudar o meu foco pra mim não lembrar, porque o Espírito Santo tava ali. Tu queria experiência? Então vai experiência. Cara, eu chorei no ônibus, não aguentei, cara. Te pegou de Chorei no ônibus. Eu lembro que eu botei até um fone de ouvido ali pra ver se eu dispersava ali um pouco, né? Eu botei um groove lá, não, pra não dizer, pô, se eu botasse, né, não tinha worship lá, mas se eu botasse um toque no altar, por exemplo, Aí, na época, Aí pronto. restitui. Aí, Cara, não tinha como. Fui lá, não, vou botar um groove. Na época tinha acabado de lançar Arde Outra Vez do Thales. Sim. Não, vou botar um negócio alegre. Eu não posso chorar, tem muita gente no ônibus. Eu não sei se vocês vão lembrar, se são da época, mas a mãe, ela escutava no rádio uma canção que era o Batismo no Ônibus. Nossa, cara! Tu ficou falando, eu fiquei pensando nessa música. Sim, que o cara desce cara, do ônibus. Eu só lembrava disso, no ônibus não. Deixa eu chegar em casa. O carro do cara estraga e ele tenta dar uma volta lá e ele é obrigado a pegar o ônibus. Exatamente. Tô ligado esse clipe. Isso começou a falar, eu comecei a lembrar, cara, imagina que loucura. Cara. E aí que cada um, a música, o louvor é alguma coisa assim, que daí alguém ia lá pra tocar na pessoa. E, cara, na minha cabeça ali, 15, 16 anos, 17 anos, eu pensava, vai acontecer comigo. Alguém vai me expulsar do ônibus daqui a pouco aqui. E, cara, eu me segurava. Eu literalmente, Amém, de verdade, eu tive que me segurar. Ali eu nem era batizado com o Espírito Santo ainda. No falar em línguas. Cara, eu tive que conter. Tem uma visitação forte. Forte do Espírito Santo de Deus, cara. Glória a Deus, Muito cara.